Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as funções orgânicas ácido carboxílico e ésteres. Começando a falar um pouquinho sobre os ácidos carboxílicos, essa é a função mais importante da química orgânica. Ela tem uma característica dos ácidos carboxílicos é que tem um odor geralmente desagradável. Né? Eles são encontrados em diversos animais, né? Por exemplo, nós temos um ácido chamado de ácido fórmico, que é um ácido que vem da formiga, que tem apenas um átomo de carbono. Nós temos aquele cheiro desagradável de alguns animais, como por exemplo um bode, né? Os caprinos. Então a gente tem até um nome usual, que é o ácido capróico. A manteiga, quando está envelhecida, que já fica com aquele gosto de rançoso, então é o ácido butírico, né? Então são substâncias geralmente desagradáveis no paladar e no cheiro. Um ácido carboxílico que a gente ingere é o do vinagre, né? Composto pelo um dos compostos do vinagre, que é o ácido etanóico, também conhecido como ácido acético. Você vê que ele tem um cheiro mais forte e ele tem um sabor, né, também muito forte. E essa é uma característica dos ácidos carboxílicos. Para ser um ácido carboxílico, a molécula precisa ter um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio e fazendo uma ligação simples com uma hidroxila. Então, uma carbonila mais uma hidroxila me dá a carboxila, que define os ácidos carboxílicos. Então, este grupo funcional é chamado de carboxila, que também pode ser representado assim. Cuidado, tá, pessoal? COOH não quer dizer que este carbono está fazendo ligação simples com esse oxigênio, esse ligação simples com esse, e esse ligação simples com esse. Não é isso que acontece. Você tem que identificar que este carbono está fazendo uma ligação dupla com um dos oxigênios e uma ligação simples com a outra hidroxila, ok? Cuidado com isso daqui. Está aqui um exemplo, né, de um ácido C-O-O e OH, ok? Com 3 átomos de carbono, 1, 2, 3. Como que a gente faz a nomenclatura, né? Então, a nomenclatura e o PAC fala assim, ó. Use a tabela, que a gente já aprendeu, mas antes do nome você tem que identificar a palavra ácido. Isso é um detalhezinho importante, ok? Então, você tem que colocar antes de todo nome a palavra ácido. E aí, usa a tabela. Usa a tabela. Um átomo de carbono MET, 2 ET, 3 PROP, tem ligação dupla, AN, em, in, né? Tripla, in, e aí usa a tabela. E o finalzinho, né? O finalzinho do hidrocarboneto era O finalzinho do álcool era ol, o finalzinho do ácido carboxílico é óico. Por quê? Porque é o O do ácido e o ico do carboxílico. E aí fica óico, tá? Esse acento, se eu não me engano, ele caiu, mas você ainda pode utilizar, porque ficou nome de produtos químicos, né? Ok? Vamos dar um exemplo para ver se fica mais claro. Vamos pegar aqui, olha lá. Claro que aqui é a nossa função, é a parte mais principal, esse a gente considera então o carbono 1, carbono 2 e carbono 3. É um ácido carboxílico, C-O-OH, eu tenho a minha carboxila, então, obrigatoriamente, meu nome vai ser ácido. E aí eu uso a tabela com 3 átomos de carbono, prop. Somente ligação simples. Veja que entre os carbonos é ligação simples, você não considera essa ligação dupla. Se a ligação simples é AN e o finalzinho é óico. Óico. Ácido propanóico. Professor, aqui tem uma ramificação. Ok. Vou numerar para saber onde está essa ramificação. Escolha a cadeia carbônica maior possível, que é essa daqui, não para baixo, né? 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 2, com relação ao meu grupo funcional,
é o meu radical. É um ácido carboxílico, então eu vou lá e coloco a palavra ácido. Cuidado, hein? Não esqueça de colocar a palavra ácido. No carbono 2 eu tenho um metil, está pendurado, então você já pode identificar 2-metil. Com 4 átomos de carbono, eu sei que é but. Somente simples ligação, an, e é um ácido finalzinho óico. Ácido 2-metil-butanóico. Veja bem, os ácidos carboxílicos você não precisa numerar onde está a função. Lembra do álcool que a gente estudou anteriormente, que em muitos casos eu precisava sim numerar onde estava a hidroxila do álcool? Aqui não, porque sempre será na extremidade. Eu não consigo ter um C-O OH no meio da molécula, porque senão eu não consigo ter mais uma ligação. Aqui no carbono, ele já está fazendo 4, então ele só tem uma ligação para dar continuidade, ou seja, ele ficará numa extremidade. Então eu não preciso numerar a posição, do meu grupo funcional para os ácidos carboxílicos, porque subentende-se que ele será o carbono 1 e vai estar numa extremidade. Vamos fazer um exemplo bem complexo para a gente tirar todas as dúvidas, Olha lá, tenho aqui a minha carbonila com a minha hidroxila, portanto a minha carboxila me define o ácido carboxílico. Este é o carbono 1, vou achar a maior sequência possível que passe pela ligação dupla, passa por aqui então e vem até aqui. Não desça para pegar esses carbonos. Quando você tem um aromático, considere ele totalmente como um radical, isso facilita a sua vida, Então eu vou até circular a cadeia carbônica principal. Vou numerar carbono 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu vou identificar os meus radicais. Aqui eu tenho um fenil. Aqui eu tenho metil. Aqui também eu tenho um metil. Mete um átomo de carbono, final e o radical. 1, 2, opa, é um etil, et 2 átomos de carbono, radical. E tem uma ligação dupla entre o 2 e o 3. Vamos compor o nome agora desta molécula. Primeiro é um ácido. Por ordem alfabética, eu vou colocando os meus radicais. Por ordem alfabética, o E vem primeiro. Então, no carbono 2, eu tenho um etil. 2, etil. Depois eu tenho o F, o fenil no carbono 4. 4, fenil. Depois eu tenho duas vezes o metil no carbono 3 e 4. Então, 3,4, duas vezes é dimetil. E aí eu vou continuar escrevendo embaixo. Com 5 átomos de carbono, minha cadeia carbônica principal é pente. Somente ligação simples? Não. Entre o 2 e o 3 eu tenho uma ligação dupla. Uso o menor valor que é o 2, indico o EN de ligação dupla, finalzinho óico. Óico, Então ácido 2-etil, 4-fenil, 3,4 dimetil, pentan, 2-enóico. Lembre, eu não preciso numerar o meu grupo funcional do ácido, porque sempre estará na extremidade e sempre a gente considera que este carbono seja o número 1, ok? Agora falando um pouquinho dos ésteres. Os ésteres são derivados de ácido que perderam o hidrogênio, o ácido perdeu aquele hidrogênio da hidroxila, que a gente chama de hidrogênio ionizável. E dentro de uma reação, o que aconteceu ali, entrou parte hidrocarbônica, carbonos. E aí você tem, então, os ésteres. Um detalhe importante é que a gente tinha falado dos ácidos carboxílicos que tinham cheiro ruim, Já os ésteres, que é o seu derivado, tem cheiro muito bom, a maioria dos ésteres. Muitas frutas, por exemplo, o cheiro que a gente sente de frutas são ésteres. Por exemplo, o cheiro da banana, o cheiro do morango, do kiwi,
São ésteres, tem cheiro agradável, tem cheiro bom, ok? Para ser então um éster, eu tenho que ter C-O-O. Veja que eu não tenho hidrogênio aqui. Se tivesse hidrogênio aqui, seria um ácido carboxílico. Ele é um derivado do ácido. Ele perdeu esse hidrogênio e aqui vai entrar parte hidrocarbônica. Cuida aqui também COO. Veja que eu não tenho hidrogênio. Aqui vai entrar parte hidrocarbônica, né? CH2, CH3, um CH3 e a gente vai ver uns exemplos. Olha só embaixo aqui, ó. C-O-O, não tenho H, mas eu tenho um CH3, ou seja, esta minha estrutura ficou dentro da molécula, porque eu não tenho mais o hidrogênio aqui. E aí, como é que a gente dá nome para isso, pessoal? Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, que a gente tem um jeitinho um pouco diferente de dar nome, apesar de usar a tabela também. Olha só a nomenclatura IUPAC, o que ela recomenda? A parte que veio do ácido terá a terminação oato. Então você vai dar um nome, vai tirar a palavra ácido, vai dar um nome e o finalzinho, em vez de usar oico, você usa oato. E citamos o nome do radical que substituiu o hidrogênio. Como assim? Vamos lá, concorda comigo que esta parte aqui foi quem veio do ácido. C-O-O, e aqui se eu tivesse um hidrogênio aqui, seria o meu ácido. Então essa parte veio do ácido. Vamos dar um nome para isso aqui com o finalzinho ato. 1, 2, 3 átomos de carbono é prop. Simples ligação an, final, oato. Propanoato. Não tem mais a palavra ácido, porque não é um ácido, né? Então não tem a palavra ácido na frente. E não é final oico, porque não é um ácido. Agora é o ato. Beleza? E aí, aquele hidrogênio, eu tenho que indicar, aquele hidrogênio que saiu, eu tenho que indicar qual foi a parte carbônica que ficou. Concorda se eu considerasse que um radical pendurado não é um metil, apenas um átomo de carbono? Então, você vai lá e fala, é um propanoato de metil. Ou metila, lembre que final il ou ila é a mesma coisa. Ila. E aqui o mais comum é a gente encontrar não é o propanoato de metil, mas sim com o azinho propanoato de metila. Ok? Vamos fazer mais dois exemplos. Identifico que é um éster, tenho minha carboxila, né? Tem uma carbonila com oxigênio, na verdade não é uma carboxila, com oxigênio ficou no meio, aqui teria um hidrogênio, foi substituído por parte do carbono, que é um éster. Se é um éster, eu vejo a parte que veio do ácido, que foi essa parte aqui, e dou um nome para ele. 1, 2, 3, 4, mais no carbono 2 eu tenho um metil. Então eu tenho que colocar tudo isso daqui. 2 metil com 4 átomos, but, simples ligação an, mas não é mais oico. E nem tem a palavra ácido lá na frente, porque é um éster, é um derivado do ácido. Então é o 2-metil-butanoato de alguma coisa. O que foi substituído, que aqui antigamente era o hidrogênio, o que foi substituído o hidrogênio, eu coloco o radical. 2 átomos de carbono, eu sei que é o etil. E aí a gente tem o azinho só. Então, é o 2-metil-butanoato de etila. Isso aqui é um etil ou uma etila, né? Ok? Vamos para esse outro exemplo. Também é um éster. Acho a parte que veio do ácido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 átomos de carbono é X. Simples ligação é an, final, oato. Hexanoato de alguma coisa. Essa foi a parte que tinha hidrogênio no ácido e não tem mais. Agora toma cuidado, hein? 1, 2, 3. Isso daqui é um propil. Só que é o isopropil porque está pendurado pelo meio. Então é um hexanoato de isopropil ou isopropila. Hexanoato de isopropila. Então é assim que a gente dá os nomes. Faz a nomenclatura para os ésteres. Ok? Por hoje era isso, pessoal.